E bora falar um pouquinho sobre Mais Stillborn. Acabei de assistir o primeiro episódio e vou aproveitar que todas as informações ainda estão bem frescas aqui na minha mente para falar com vocês aqui sobre o que eu achei desse início dessa história. Como eu sempre falo, antes de começarmos qualquer análise, a gente precisa observar alguns pormenores para que a gente seja, no mínimo, justo com a produção. E para você já entrar com as expectativas certas. Primeira informação importante: essa produção é uma produção da M-Flow. Uma coisa que eu acredito que já ficou muito clara é que toda produtora tem o seu próprio estilo de trabalho. E a M-Flow é uma empresa que é considerada uma empresa que foca no estilo pulp em suas produções. Mas que diabo de estilo é esse? Pulp vem de Pulp Fiction, que era o nome dado a revistas produzidas com papel de baixa qualidade. E esse tipo de revista fez muito sucesso, principalmente ali na década de 20, a década de 50. Existem pulps de diversas temáticas, mas as que falavam sobre relacionamento gay focavam especificamente no sexo gay. E isso de uma forma bem explícita. Fato é, gente, que essa descrição acabou não ficando somente nas revistas, mas também em outros tipos de produção, inclusive produções audiovisual. Ou seja, estilo pulp no audiovisual são obras de baixo orçamento, frequentemente apresentam uma narrativa não linear, ou seja, é uma narrativa que rompe com a ordem cronológica convencional, apresentando os eventos de forma fragmentada e fora de ordem. Tipo assim, um evento acontece aqui, a gente tem um corte abrupto, temos uma passagem de tempo, não sabemos como aquele primeiro evento se desenvolveu e isso só vai ser explicado futuramente lá na frente. Esse tipo de produção também costuma caminhar ali mais para o lado da irreverência, o que faz com que na maioria das vezes a gente tenha bastante comédia nessas produções. E aí a gente chega na questão do humor irregular. Ou seja, o humor absurdista, beirando o pastelão, apresentando frequentemente irregularidades e rupturas na narrativa. Ou seja, estamos indo numa cena séria e de repente a gente tem uma quebra com uma piada que parece que não caberia ali, mas que está ali de propósito. Outra coisa que marca muito esse estilo é a utilização de personagens estereotipados. Por que eu estou falando tudo isso? Exatamente porque esse era um dos meus principais problemas com as produções da M-Flow. Orçamento apertado, personagens estereotipados, uma comédia absurda. Porém, só depois de eu começar a estudar, foi que eu entendi que isso é um gênero e que a M-Flow trabalha com esse gênero. Claro que a escolha de trabalhar com esse gênero é exatamente por conta das limitações financeiras que a empresa tem. Porém, muita coisa começou a fazer sentido na minha mente depois que eu entendi isso. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a equipe que trabalha nessa produção. Começando pelo roteirista, né, que é o Ron. Esse é o seu terceiro trabalho como roteirista. Ele roteirizou I Long Night, Team Tejai e agora Mais Stillborn. Ou seja, é uma pessoa que não tem tanta experiência e também não tem formação. A diretora da série é a Kalim. Ela também não é uma diretora lá muito experiente. E no elenco a gente tem aí uma mescla, né, de atores experientes e atores não tão experientes, como por exemplo o Bot. Esse é o segundo trabalho dele. É o seu primeiro protagonista e o Oat é o seu segundo, sendo que o primeiro protagonista do Oat foi lá em 2020, na série Tão Apaixonado. Então, resumindo tudo, vamos montar aqui as nossas expectativas. A série tem um baixo orçamento, é do estilo pulp, que foge do convencional, ou seja, vamos ter personagens estereotipados, uma grande carga de humor, detalhe, humor tailandês, que talvez nem todo mundo ache engraçado, roteirista e diretora que não são experientes e atores também que não são tão experientes. E para fechar aqui o nosso jogo de expectativas, precisamos falar que essa obra é uma adaptação de uma novel. Detalhe também, essa é uma novel de 2021, ou seja, ela traz muitas características daqueles BLs que a gente assistia naquela época, 2020, 2021. Algumas falas e características que hoje em dia foram removidas da maioria das produções BL, nessa obra aqui elas vão aparecer. Como, por exemplo, a famigerada palavra esposa. Ah, mas muitos BLs que são lançados hoje também são adaptados de novels dessa época,
que também possuíam essas características e essas frases, mas na hora da adaptação o pessoal resolveu mudar. Aqui não vai mudar exatamente por conta do estilo pulp. Todos os pormenores esclarecidos, bora falar sobre esse primeiro episódio. E começamos esse primeiro episódio já com uma cena hot. Cena essa que inclusive vi muita gente falar: me deu uma vergonha alheia. Não vou negar, também me deu. Mas essa é uma cena essencial para essa história, pois ela é o ponto de partida de todo o relacionamento dos nossos protagonistas. Outra coisa que a galera falou também bastante foi a respeito do beijo. Mas se você observar bem essa cena de beijo, você vai perceber que esse beijo não é tão harmonioso por conta de um dos personagens apenas, que é o Junin. E nesse contexto dessa história, faz sentido esse beijo ser dessa forma, porque o personagem Sorn é o experiente desse rolê, não o Junin. Inclusive, um dos pontos altos dessa história é exatamente o Sorn ensinando Junin a beijar. Então, para mim, já foi o primeiro ponto positivo, pois a cena alcançou exatamente o seu objetivo, que é a de causar esse desconforto. Aí a gente tem um salto temporal de 2 anos. Gostei dessa ceninha dos carros passando, colocadas aqui exatamente para dar essa sensação de que o tempo realmente está passando. Como é um episódio de apresentação, né, de introdução dos personagens, eles seguem isso bem à risca no início desse episódio. E olha, tem personagem pra caramba. O que já levanta a primeira bandeirinha de alerta. Será que vão conseguir desenvolver todos esses personagens? Se fosse um roteirista mais experiente, que não estivesse trabalhando sozinho, eu até diria que sim, mas aqui eu custo acreditar que isso vai acontecer. Principalmente porque a gente tem 3 casais para serem desenvolvidos. O principal e o secundário, que são um casal BL, e o terceiro casal, que é um casal GL. Detalhe, cada casal com uma estrutura totalmente diferente da outra. Mas voltando à apresentação, conforme cada ator vai aparecendo em cena, vai aparecendo ali o nome dele, quem ele é e algumas características do personagem também. E aqui a gente tem uma estratégia para ganhar tempo. Por exemplo, quando apareceu o Junin. E uma das características do personagem que é colocado é que ele não pensa demais. Então isso já é meio que uma forma de explicar a cena anterior. Por que ele fez o que fez na cena anterior e por que ele vai fazer outras coisas no decorrer da história. Quando eles decidem fazer isso, né, colocar ali a descrição dos personagens, eles já meio que se livram de ter que explicar por que o personagem fez alguma coisa. Pode dar certo, mas também pode ser um grande de um tiro no pé. Que eu acho que foi o que já começou a acontecer nesse primeiro episódio. Se confiaram na informação que eles passaram ali escrita e não se preocupam em dizer o porquê das coisas. Só é o que é e pronto. Além desses personagens mais centrais da história, eles também já nos apresentaram outros personagens. Por exemplo, o rapaz que conversa com Jung-in. Outra coisa que foi bem pincelada nesse começo de história foi o fato de relacionamento com o mesmo sexo. A gente teve isso sendo reforçado através de diálogo e também através de cenas. Esse menino tem uma mania de espiar a intimidade dos outros, né? Se bem que aí não é lugar, né? Assim como a primeira cena também não era um lugar. Acho que o grande ponto é que a galera dessa série escolhe fazer suas intimidades em locais inadequados. Tanto o casal principal quanto o casal secundário já tiveram aí as suas relações apresentadas. Deu pra entender? Não. Conforme o episódio vai acontecendo, ele vai deixando alguns furos, que eles vão até tentando resolver minutos depois. Porém, é uma resolução rasa e que não resolve nada, pelo contrário, acaba deixando muito mais interrogações. Vamos ser sinceros, depois de assistir o primeiro episódio, o que fica na mente de quem assistiu? Tipo, são algumas cenas específicas, mas muito mais coisa aconteceu no decorrer desse episódio. Foram só 53 minutos, mas a quantidade de informações que foi entuchado dentro desse episódio foi coisa de louco. O que faz com que a gente termine o episódio com a sensação de que ele é corrido e confuso. Então o roteiro é horroroso? Não posso dizer isso ainda. Exatamente por conta de ser um episódio de introdução. Eu acho que foram tomadas decisões erradas, o que trouxe muita informação para um episódio de introdução. Mas não dá para dizer que esse roteiro é horroroso ainda, porque a gente precisa esperar no mínimo metade do desenvolvimento.
que vai ser ali por volta do episódio 5. Então, a única coisa em relação ao roteiro que eu vou pontuar nesse primeiro episódio é essa quantidade exagerada de informação. Ah, mas teve um salto temporal que a gente não entendeu. Tipo, numa cena anterior eles estavam lá brincando, passa 2 anos, eles se encontram e já começaram a brigar. Se odeiam. Por quê? Lembra da história do estilo Pulp? A quebra de tempo na linha narrativa? Então, talvez essas explicações venham nos episódios posteriores. Se não acontecer, aí a gente mete o pau. A atuação dos atores principais eu achei ok, exatamente porque eu tô levando em conta o nível de experiência deles e, claro, a característica dos personagens que eles estão interpretando. Casal secundário também achei ok. Teve alguns momentos que eu achei a atuação meio engessada, mas vamos ver nos próximos episódios pra ver se realmente tá dessa forma, se realmente é uma característica do personagem ou não. A atuação ali da galera do suporte, horrorosa. Isso aqui não vou nem passar pano não, gente, é muito ruim mesmo. E a comédia? Isso foi uma coisa que eu pontuei no lançamento do último trailer, que foi o fato deles terem adicionado esse grau a mais de comédia pra essa história. Mas agora, conhecendo esse estilo de trabalho da M-Flow, faz sentido essa adaptação. Continuo não gostando porque, como vocês sabem, comédia não me pega. Inclusive, nesse primeiro episódio, já ficou muito claro que a gente vai ter bastante efeito sonoro engraçadinho. Odeio! Mas aí é questão de gosto pessoal meu. Tem nada a ver com a produção. Não vou nem mentir, tá? Porque teve algumas cenas que até que me arrancaram uma risadinha. A piada é tão ruim que você ri, sabe? Tipo isso. Já as questões do machão, que diz que não é gay, mas que faz um belo jumboque, que acha que o rapaz começou a pegar homem por conta da experiência que os dois tiveram juntos, a questão dos diálogos, usando lá a famigerada palavrinha, né, esposa, o negócio de não gosto de você, mas vou fazer ciúme em você beijando um outro cara. Todas essas coisas, em um outro momento me pegaria, mas dentro dessa produção não vai me pegar. Exatamente pelo motivo que eu já expliquei lá no início desse vídeo. Trilha sonora, achei bem genérica. A abertura da série também, mas ela meio que já serve para você entrar sabendo. Não temos dinheiro, tá? Resumindo essa análise, gente, não acho que foi tão ruim. Já vi piores. Talvez porque ainda seja muito cedo, mas até aqui, apesar das falhas, eu até que achei interessante. Eu já até cheguei a comentar com algumas pessoas que esse BL me trouxe um sentimento de nostalgia muito grande. Eu me senti assistindo BL lá nos anos 2000, 2001. Porque se você observar bem, parece muito as estruturas dos BLs que a gente tinha antigamente. Então, vou dar um voto de confiança. A galera da produção falou em uma entrevista que escutou bastante as reclamações do público em relação a obras anteriores deles e que nessa produção eles tentaram ao máximo resolver todas essas problemáticas, todas essas reclamações. Então, tô torcendo para que realmente isso aconteça. E para fechar nossa análise, química dos casais. Acho que tem, porém ainda não ficou tão explícito. Em alguns momentos a gente sente mais, em outros momentos menos. Mas eu acredito que com o desenrolar da história possa dar certo. Mas é isso, minha gente. Foi o que eu achei, né, desse primeiro episódio de Mais To Born. Comentários, como sempre, estão aí para vocês também darem a opinião de vocês e pontuarem os pontos positivos, os pontos negativos. E, claro, a expectativa de vocês para os próximos episódios. Mas já aviso que se você viu esse vídeo até aqui, viu todas as explicações sobre a produção, sobre a equipe que trabalha aqui, e mesmo assim você decide assistir esse BL esperando uma baita produção revolucionária, aí complica, porque você vai estar cobrando uma coisa que essa produtora não te prometeu. Mas, claro, se dentro da produção eles errarem dentro das promessas que eles fizeram, aí sim é válido pontuar.